A paz do Senhor, amém? Amém. Graça e paz, amém? Amém. Uma boa noite a todos. Meus irmãos, foi qual mês que a gente esteve junto, né? Abril? Maio, né? Mas passou rapidinho. A gente já está junto de novo. Tá até um enjoado da cara do outro, não? Espero que vocês não estejam enjoados de mim. Antes de pregar, eu quero fazer algumas indicações de livros para vocês. E eu ouvi dizer que marinheiro tem dinheiro. Tem alguém da aeronáutica aqui? Aeronáutica tem também? Aeronáutica também tem dinheiro. Do exército tem alguém? Aí, vocês têm dinheiro também. Vocês são do IME? Um abraço para vocês. Eu estive com vocês, foi junho, né? Foi junho, mais ou menos. Um abraço pessoal do IME. Então eu vou indicar, e quando acabar o sermão você vai lá comprar. Tá bom? Não fica mal não, tá, Marcelo? Eles vão comprar aí, meu camarada. A quantidade que vocês comprarem, eu ganho ali 10% dele, em livro. Então vá lá e compre o livrinho. Irmãos, esse livro aqui, Deus Salve a Rainha, de um colega meu, reverendo Joel Teodoro. É um trabalho primoroso. É um pastor dedicado. Isso aqui é uma obra-prima para vocês comprarem, tá? Deus Salve a Rainha, sobre a vida da rainha Esther. Leia esse livrinho aqui, e se você mora no Rio de Janeiro, você pode ir pessoalmente lá no bairro Imperial, se não me engano, São Cristóvão, por ali, e pedir para o reverendo assinar, fazendo dedicatória assim, ó, pastor Leonardo indicou, eu comprei, eu quero que o senhor assine aqui para mim. Vá lá no reverendo Joel Teodoro e faça isso, pede para ele assinar. É um livro, ele é um cara muito dedicado, irmãos. Isso aqui foi um primor. No seminário, quando a gente discutiu um pouco sobre o texto de Esther, isso vai muito sobre aquelas discussões. A gente pode ouvir uma música do mundo, pode ou não pode ouvir? Porque a música do mundo não fala de Deus, eu não ouço mesmo se fala de amor. E aí no seminário teve um debate, né? E o livro de Esther? O nome Deus aparece ou não aparece lá? Leia o livro de Esther em casa e sublinhe o nome Deus, ver se aparece Deus no livro de Esther. Sublinhe. Mas faça esse estudo acompanhando a leitura do livro do Joel Teodoro, que é um livro cheio de Deus, mas eu não sei se o nome de Deus aparece lá não. Isso vai depender do seu trabalho. Circula lá e fala assim, aqui pastor, achei o nome de Deus. Se tu não ouve música de amor, porque não fala de Deus, tu não pode ler o livro de Esther. Ou pode, vai que tu acha o nome de Deus lá. Faça o seu trabalho, começando pelo Joel Teodoro. Agora uma indicação, para você não passar vergonha em conversas teológicas. Eu quero que todo mundo seja teólogo aqui. Mas todos vocês são teólogos. Todos vocês. O teu vizinho é teólogo. Olha só, vai tomar um café com o teu vizinho. Ele tem uma opinião sobre Deus. Assim, porque para mim Deus é assim. Porque para mim Deus é assado. É um teólogo. Ele pode estar estupidamente errado, mas ele está falando sobre Deus. Ele é um teólogo. A discussão toda é se você é um bom ou se é um mau teólogo. Então, esse livro que inspirou aqui é sensacional. O nome do livro é Somos Todos Teólogos. É uma mini teologia sistemática. Vai te ensinar muita coisa de teologia aqui. Eu te garanto que você não vai passar vergonha depois de ler esse livro. Em nenhuma conversa, em nenhum discipulado. Você vai discipular seu amigo da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Tem esse livro como base. Isso vai te ajudar muito. Só que, irmãos, nem sempre o livro é R$25. Tá bom? Nem sempre o livro é R$30. Esse aqui está R$119. Mas ó, vale a pena. Vale cada página. E outra, R$119 está barato demais. Ô pastor Miguel, tem livro que eu caio para trás, irmão. Eu quero comprar, o bicho está R$2.000, porque saiu da. Não tem qual a editora não produz mais? Eu falo, meu Deus, eu tenho um dicionário de Paulo, um roxinho. Eu estou atrás dele, né? 1.100, 1.200. Eu falo, não, vou esperar isso aqui, né? Agora, 119, está muito barato. A sua vida. Deixa eu falar um pouquinho antes sobre teologia sistemática. Um jovem com problema em pornografia procurou o pastor John Piper, nos Estados Unidos. Disse assim: eu quero largar a pornografia. Quais são os passos? O que eu faço? Sabe o que o John Piper deu para ele?
Você vai pegar a sistemática do Gruden, 1000 e poucas páginas, o dobro disso aqui. Vai ler ela em 6 meses, você vai estar livre da pornografia. Cara, eu guardei isso aí. Eu falei, irmão, vou falar isso para os outros agora. Você se ocupa teologicamente, você não tem nem tempo mais para pensar em besteira. Vai se ocupar com uma teologia dessa. Aqui deve ter umas 500 páginas, 400 páginas. Se ocupe, vai aprender de Deus. E a última indicação da noite, Marcelo, vou deixar aqui na cadeira, tá? É de um pastor que eu admiro muito. Ele faleceu há pouco tempo de câncer, mas já partiu com uma idade avançada, graças a Deus ficou muito tempo na igreja. É o pastor Tim Keller. Quem conhece o pastor Tim Keller faz assim com a mão? Abaixa. Eu estou bobo com o número de crentes que não conhece o Tim Keller. De que mundo vocês são? Quem conhece o Kenneth Reagan? Levanta a mão aqui, por favor. Kenneth Reagan. Ah não, Keller mesmo. Quem conhece, por exemplo, Benny Hinn? Abaixa. Quem conhece o Tim Keller? De novo. Ah, ganhou. Aí. Ganhou. Está aqui um box que o Marcelo providenciou, deixou no plástico, de 3 livros dele. 3 livros sensacionais. Para quem já teve crise de fé, Deus existe ou não existe? O problema do mal e o problema do inferno. Não é que um Deus bom tem um inferno. Essas questões o Tim Keller responde todas aqui. O livro é A Fé na Era do Ceticismo. Irmão, você é sério. Você tem que ter isso aí, cara. Ô minha irmã abençoada, tu tem que ler A Fé na Era do Ceticismo. Você vai ser mamãe um dia. Aí um dia seu filho chega lá e acha que eu não creio em Deus, não. Tu não tem nenhuma ferramenta. Tu vai chapar a mão na cabeça, nem vai falar em línguas, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Eu já vi isso, não adianta. Porque é problema do intelecto. A vida intelectual vem de Deus, tá? A gente tem, olha, eu já estou pregando aqui. A gente tem que assim, Deus está no fervor, na oração. Até o pastor Miguel está escrevendo um livro ali sobre fervor. E óbvio que Deus está no fervor, na oração, nos dons. Mas Deus está na vida intelectual também. A vida intelectual não é do diabo não, cara. Não é. A vida intelectual é de Deus. Aí o cara escreveu A Fé na Era do Ceticismo. Olha o outro. Deus na Era Secular. E vai te quebrar sobre pregação. Como é que você vai pregar nesse contexto? 3 livrinhos. Se você ler esses 3 aqui, você já tem uma pós-graduação, tá bom? Sabe quanto está isso aqui? 25, estou brincando. 172 reais. Pastor, mas está caro. O Marcelo separa. Ah, tu quer só A Fé na Era do Ceticismo? Ele te vende. Ah, você quer Deus na Era Secular? Ele te vende. Só que a minha indicação é comprar os 3. Pastor, eu só tenho 160. Implora para o Marcelo, Marcelo, bate 12. Implora que ele vai vender. Entendeu? Faz por 160, Marcelo. Aí. Eu fiz, eu não combinei com ele não, hein? Eu fiz isso por vocês. Porque eu sei que se vocês consumam tudo do Keller, vocês vão passar para outro patamar se vocês lerem o Keller, tá bom, meus irmãos? Aliás, é porque eu não achei ele não. Um dos melhores livros sobre casamento, noivado, solteirice que eu li é do Keller. Não tenho lido. Eu não vi, Marcelo, se tiver o significado do casamento. Até para quem está casado há 30 anos, tem que ler. Tem que ler. O cara tinha um casamento de 45 anos, entendeu? Você que quer estar arrumando um namorado aí, um noivo, tem que ler com o seu noivo o livro Significado do Casamento do Keller. Amém, meus irmãos? Amém? Terminei minhas indicações aqui. Lincoln, leva para o Marcelo lá. Tem aqueles ali também, tá? Abram suas Bíblias aí, por favor, em Romanos 6, é o tema do retiro. Eu não vou ficar em Romanos 6, tá? Mas só para a gente relembrar aqui o tema. Romanos, capítulo 6, versículo 11, é o tema, né? A divisa está aqui. Hoje vai ser um sermão temático. Eu ia expor a Bíblia, mudei de ideia. Vai ser um sermão temático. Mas vamos ler o texto. Romanos 6, 11 diz assim: da mesma forma considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado,
como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos ler ali a parte B do versículo 13, de novo, lá no finalzinho do versículo 13. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, fale ao nosso coração essa noite. Usa a sua palavra como flecha. Atinja a mim e os meus irmãos aqui presentes. Para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa luta contra o pecado, a luta da mortificação, eu não acredito em nenhum outro meio que não passe pela palavra. Não adianta ir em encontro com Deus, na minha opinião, se lá não tiver a palavra. Não adianta vir num retiro espiritual se não tiver a palavra. Não adianta escrever os seus pecados numa lista e sepultar no retiro desses que tem aí no encontrão, né? Isso não resolve o problema do pecado. Uma vez, há muitos anos atrás, um membro da igreja chegou muito avivado lá. Muito avivado. Eu sou outro homem, pastor. Eu sou outro homem porque eu fui no retiro tal. Deu o nome do retiro que eu vou falar para vocês, no encontro, né? Eu estou outro homem agora. Eu sou um homem, eu era até crente, mas agora eu sou mais. Todo alterado, chegou na igreja. Abandonei o pecado. Eu olhei para ele no meu coração. Eu não sei se eu pequei, mas eu acertei, então eu não pequei, né? Eu olhei para ele e no meu coração eu disse assim: não dou 6 meses. Não dou 6 meses. Porque as ferramentas daquele encontro com Deus que ele foi, não foram as ferramentas adequadas. Porque a ferramenta adequada para a mortificação é a palavra. Pastor, e a oração? A oração e a palavra são elementos irmãos. Entende? É como um pássaro, ele tem 2 asas, com uma só ele não voa. Então a oração e a palavra estão juntas. Para você orar, até para orar, você tem que ter um conhecimento. A oração que Jesus ensinou está na palavra. Então essa junção aí é muito abençoadora. Por exemplo, eu quero começar mostrando a beleza da palavra para vocês. Não vai ser um sermão longo, um sermão temático. A beleza da palavra. Depois o poder da palavra. Algumas histórias de Jesus e a nossa reação em relação à palavra. Meu sermão terá esses 3 pontos, tá bom? Primeira coisa, o que me encanta na beleza da palavra é a leitura simples de Gênesis 1, por exemplo. Faz esse exercício em casa. Todas as grandes maravilhas foram criadas em Gênesis 1. As coisas mais belas que os nossos olhos podem ver, Gênesis 1. É lindo quando o texto diz lá: e disse Deus, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Irmão, vocês têm noção? Você olha para o céu e se você for um pesquisador, você vai encontrar coisas lindíssimas lá no alto. As estrelas, as galáxias, os planetas. Fora que isso parece infinito diante dos nossos olhos. Vocês têm noção que isso tudo foi criado pelo poder da palavra? Só o sol e a lua já me encantam. Tem um livro do Norman Geisler, do Frank Turek, que diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu, porque o ateísmo demanda fé, e demanda uma fé muito maior do que a nossa, e eu sempre fui cético. Desde a minha adolescência eu fui cético, estava na igreja, mas eu questionava tudo. Eu questionava a minha fé, eu questionava a existência de Deus, eu questionava a ressurreição, eu questionava tudo. E essas coisas foram saindo de mim, não por um avivamento que eu digo movimento, tá? Não por movimento, não por alguém chapar a mão na minha cabeça. Essas coisas foram saindo em mim pelo estudo. Aquele movimento de ir à palavra, de ir aos teólogos, de ir aos pastores que têm o fervor, mas têm o zelo pela palavra. Porque são as questões intelectuais, e questões intelectuais têm tudo a ver com Deus. E aí eu fui atrás, pesquisei, estudei, e aquelas coisas foram saindo. Eu fui amadurecendo mais. E aí houve um encanto pela coisa de Deus assim. Eu não consigo mais ter fé para acreditar que toda essa beleza veio do nada.
veio do acaso, a lua no lugarzinho dela, o sol no lugarzinho dele. Se inclinar, a gente está ferrado. Se o sol faz assim, morre todo mundo. Aí as estrelas, as galáxias, os estudiosos discutiram, tem 3,8 bilhões de anos aí. Eu gosto dessas discussões porque isso fala do tamanho de Deus. Cara, que beleza, isso não é o acaso. Não vem do acaso. Aí eu vou para Gênesis 1 com outro olhar. É aquele olhar que você vai ler, porque às vezes Paulo faz isso. Paulo está escrevendo lá Romanos, aí do nada Paulo dá o Senhor que é bendito para sempre, amém. Aí eu olhei assim, pastor Miguel, e falo, Paulo, termina o raciocínio. Aí ele volta no raciocínio e fala, o cara colocou uma doxologia no meio do raciocínio, porque ele tem um encanto com Deus, cara. Ele está escrevendo lá, não está nem no tema, aí ele para, bendito seja o Senhor, para sempre, amém. Aí ele volta, fala, cara, isso é um encanto que ele tem, porque ele está pensando nas coisas de Deus. A criação aguardando com expectativa o surgimento dos filhos de Deus. Fala, cara, a gente está muito conectado com isso, é uma beleza imensa. Aí dentro dessa beleza de Gênesis, está lá no finalzinho, se eu não me engano, no versículo 6, Deus vem assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está incrível isso aqui, cara. A criação é incrível. Aí eu ouço os teólogos dizendo assim, há mais de Deus num ponto de ônibus do que em todo o universo. Eu digo, cara, é difícil concordar, cara. Outro já viu um ponto de ônibus? Os caras suados, desanimados, sentados, um dormindo em cima da mochila, o outro balançando a perna porque o ônibus não vem. Aí eu entendi. A gente olha para o ponto de ônibus e fala assim, cara, um monte de gente à imagem semelhante. O sol não foi criado à imagem de Deus. Você foi feio pra caramba, criado à imagem de Deus. Um potencial, um cara inteligente, de onde vem sair, cara? A gente olha para o alto, as luzes de Deus. Já que você sobrevoa Nova York, eu nunca fui, então São Paulo, né? Você sobrevoa São Paulo, olha para baixo, tudo iluminado. Luz de Deus, luz dos homens. Que inteligência é essa? Olha o que o homem faz. Isso é o poder da palavra. Aí ele vai e cria um homem. Está o casamento formado ali, que é belo também. E Gênesis 1 diz, nossa, a palavra encanta. Isso é encantador, por isso que a gente tem que colocar. Irmãos, a gente não assassina o homem, não é só pela lei de Moisés, tá bom? Escuta aqui. A lei de Moisés diz, não assassinarás. Tudo bem, eu concordo. Mas não é só por isso não. Você sabe por que um homem não pode matar o outro homem? Questão de legítima defesa, na pergunta e resposta a gente responde, tá bom? Mas o homem não assassina o outro homem por causa de Gênesis 1. Gênesis 9 diz assim, porque o homem é a minha imagem, é a minha semelhança. Até a nossa teologia da igreja vai mudar com isso. A gente vai passar a tratar um irmão diferente, porque eu entendi Gênesis 1. Eu entendi que tudo foi belo. Eu entendi que tudo foi bom. Eu entendi que o meu irmão da igreja é criado à imagem de Deus. Eu tenho que tratá-lo com honra, com dignidade. A gente começa a ver a criação de outro jeito. Por exemplo, as discussões sobre progressismo e conservadorismo nas igrejas. Lá na igreja eu sou bem direto em alguns pontos, tanto para um quanto para outro. Por exemplo, chega um conservador, malvadão lá na igreja, de Bíblia na mão, né? Cara de mal, pastor, está na moda. Um bando de esquerdistas no bosque abraçando árvore. Eu vou e corto mesmo a árvore. Eu disse, oi, feliz. Tu faz o quê? Eu vou e corto para quem, cara? Tu vai fazer banco? Não. Vai fazer uma mesa bonita? Não. Tu corta pelo ódio progressismo. Aí a gente vai para a teologia de Gênesis. A criação foi dada a nós para a gente cuidar. É por isso que eu gosto de ver crente no carro jogando copo de garavita na rua. Tu não é crente não. Ô pastor, eu achei que ser crente era não se masturbar. Não é para se masturbar também não. Mas pecado não é só de área sexual não, cara. Você chega lá e joga uma latinha andando na rua. Que crente tu é? Eu tenho algo comigo. Eu estou andando na rua, eu vejo as formigas, coitadas, trabalhando, eu nem piso em cima. Dentro de casa eu mato todas, porque na minha casa não é para entrar formiga. Mas na rua eu tenho uma lei. A formiga uma atrás da outra com uma folhinha, a outra com um bicho, eu vou pisar para quê, cara? Eu estou na rua, aí eu vou e passo a formiga, a paz do Senhor, eu vou embora. Agora em casa eu destruo as formigas. Eu acabei com a formiga na minha casa. Eu estudei o comportamento da formiga para eliminá-las. Mas lá fora é outra coisa, cara. E aí tu começa a se aprofundar na teologia e ver o que é a redenção. Irmãos, na redenção
Nós não ficaremos voando com uma auréola na cabeça, não. Bom dia, anjo, Pai do Senhor, oh, glória, glória, glória. Não é assim. Você vai se aprofundando no que a teologia fala da natureza. Serão novos céus e uma nova terra. Cara, vai ter chão para pisar. Vai ter gente para olhar no olho e abraçar, tá? Vai ter moradia, vai ter casa para morar. Tá entendendo? A gente vai andar e vai ver, quem sabe, um tigre. Quem sabe, cara? Quem sabe? E não vai ter mais essa guerra, essa selvageria. A gente vai lembrar dos nossos amigos. Eu quero encontrar fulano. Cadê o pastor Miguel? Está aqui. Cadê o Trindade? Cadê o Jurejo? Eles estão aqui, não estão aqui. Aí eu vou, caramba, é um novo céu aqui, a gente vai pisar, cara. É uma teologia linda da criação, como Deus ama a criação, como Deus ama o homem. O plano redentivo de Deus envolve a nossa alma, o nosso corpo, a terra. Isso aqui é de Deus. Então a teologia muda até o modo como a gente vai lidar com a natureza. Está entendendo? A natureza. Aí chega lá o cara, pastor, está na moda ser vegano. Eu, se demônio, eu como até meu poodle. Cara, por que ele fala isso? Eu frito ele tem amor. Mas ele apenas está reagindo a uma coisa que ele odeia. Só que fazendo algo que, cara, às vezes até Deus duvida. Não é assim. A gente tem que olhar e zelar pela natureza. Eu mato para alimentar minha filha, se tiver que alimentar. Para alimentar minha esposa. Mas não é um prazer. E olha que eu sou um cara conservador. Mas a teologia vai mudando a nossa lente, vai mudando a maneira que a gente vê. Hoje, eu não abraço a árvore, eu não gosto, mas eu acho lindo. Eu acho lindo. O cuidado que a gente tem com a natureza. Isso vem da beleza da palavra. Aí, por exemplo, já avançando mais um pouco, você vê o início de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Linda palavra. Aí você vai e abre João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aí tem a partezinha que diz assim: todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aí já começa a me encantar. Eu falo, caramba, quem é Ele? É a palavra encarnada. Olha a beleza. Aí Ele andou no nosso meio. Aí uma vez uma mulher cirofenícia chegou, com muita luta, passou pelos discípulos, chegou até ele, disse assim: Senhor, a minha filha está extremamente endemoniada, tem um espírito imundo atormentando minha filha. Aí Jesus disse assim: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O Tim Keller até fala dessa história no livrinho dele, que tem sobre o Evangelho de Marcos. Aí aquela mulher nem se ofende com a fala de Jesus, na verdade ela nem entende a parábola assim: não, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa das crianças. Aí Jesus olha para ela e diz: eita, essa mulher é pagã. Ela não é nem crente, ela não é nem judia, ela é pagã. E ela está respondendo mais sabiamente do que os discípulos, cara. Ela entendeu, os discípulos nem paravam, não entendiam. Vem uma mulher sendo feliz, entende a parábola e responde com parábola. Assim, que fé é essa? Irmãos, essa história é incrível. Porque só quem já teve que lidar com possessão, com exorcismo, não é fácil assim às vezes não. Está lá um cara lá endemoniado, sai, e o bicho, não é assim não. Esse entorta todo e tu fica numa luta, às vezes é uma batalha, cara, nem sempre em 5 minutos não. Esses fajutos aí da Universal, isso é rápido. Agora, você vai meia-noite na casa, é igual filme de terror. Os verdadeiros oprimidos estão em casa. Em casa. E aí complica. Aí tu vê o poder de Jesus. Porque ele chega para aquela mulher e diz assim: mulher, o demônio já deixou a sua filha. Aí eu olho para o texto. Cara, como assim? Ele nem falou. Não, aí o texto de João está falando. Enquanto ele fala, parece que as coisas estão acontecendo. Ele diz: mulher, o demônio já deixou. Aquilo ali já é uma palavra. Vocês estão entendendo? Eu falo assim: e é fácil assim, é fácil assim, cara. Nem o Pablo Marçal faz isso, pô. O demônio já deixou a sua filha. Quando a mulher chegou em casa, a menina estava sã. Vocês estão entendendo isso aí? Sã. Um outro ponto.
Quando o romano demonstra fé, os judeus rejeitaram Jesus. Aí vem o romano, mais um pagão, um oficial com uma sabedoria e uma fé que a gente não vê nem nos dias de hoje nas igrejas. E nem naquela época se viu. Porque ele veio até Jesus e disse assim: meu servo está extremamente doente em casa. Aí Jesus disse para ele: eu vou curá-lo. Sabe o que aquele homem faz para Jesus? Não, o senhor não vai não. Como assim? Não. Eu não sou digno que entres em minha casa. Olha a sabedoria do homem agora. Porque eu sou homem de autoridade também. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo o outro vem, e ele vem. Vocês são aspirantes ao governo. Serão tenentes, depois capitães. E quando vocês forem falar com o recruto, assim, eu nunca fui militar, mas eu conheço muito militar. Eu nunca vi um almirante empurrar um soldado para ele fazer algo. Vai agora! E o soldado: não vou, vai! Eu nunca vi. É uma palavra: soldado, bota a vassoura lá. É lá naquele lugar. E o soldado vai. Sentado dois, soldado sai. Recruta. De pé o recruta levanta. É uma palavra. Aquele centurião entendeu o poder da palavra, porque ele disse: eu nem preciso entrar. Nem precisa. Ele diz assim: basta uma palavra e o meu servo lá dentro ficará curado. Agora pensa comigo. Eu não sei de que igreja você vem. Eu não sei. Eu não sei o que é ensinado na sua igreja. Eu não sei. Mas eu sei que foi ensinado em muitas igrejas que a fé é sempre exagero. Repara só, é sempre tem que vir na frente. E aí vem na frente e é sempre um óleo. Quando tu não ganha um saquinho de sal grosso, tem que beber água, tem que passar no corredor do amor para casar. Tem igreja assim. É sempre um exagero. Entende? Tem que pegar o que tu ganha na igreja para jogar em casa, seja o óleo, seja o sal. É sempre uma palavra profética. É sempre uma batida de pé forte para o demônio tremer. É sempre um exagero. A fé foi ensinada para a gente como exagero. Mas a Bíblia apresenta a grande fé como simples. Como simples. Porque talvez se fosse você faria: Senhor, faz igual Jericó. Vem e anda 7 vezes ao redor da minha casa. E manda todo mundo gritar. Talvez você faria isso. É porque eu vim da campanha da vitória. Eu vim do derrubando gigantes. Eu vim do culto das primícias que acontece todo janeiro na minha igreja. Eu já fui na fogueira santa, que eu tenho salário todo. É sempre isso. Então, Senhor, rodeia a minha casa, marcha. E se puder mandar os anjos, vem também. Aí Jesus já está olhando para você: rapaz, não aprendeu foi nada. Não aprendeu nada. Com quem que eu tenho que aprender, Senhor? Vai aprender com um pagão romano. O que é fé? A fé é mais simples do que você imagina. É muito simples. Senhor, não entre na minha casa porque eu não sou digno, mas basta uma palavra e eu sei que ele vai ficar curado lá. Aí Jesus disse para ele: eu nunca vi uma fé igual a sua, cara. Vai, o teu servo já está curado. Vocês têm noção disso aí? Tem noção do poder da palavra? Isso é fé. Isso é fé. Por que a igreja se apegou muito a movimentos proféticos? Aqui vai uma crítica minha. Sempre é um movimento profético. Sempre é uma dança profética. Sempre é um saculejo. Sempre é uma passada de terno. Por que isso? É sempre na hora de ungir tem que jogar o óleo para pegar o corpo todo. Por que isso? Será que isso aí é verdadeira fé? Ou é só um exagero? O exagero comunica para mim falta de fé. Você está entendendo? É sempre a campanha. Não, pastor, porque Deus tem que fazer, porque eu tirei 7 sextas-feiras da minha vida. Deus não tem que fazer nada, cara. Deus não é aranha para estar em canto de parede. Você não bota Deus no canto da parede. Você não fica colocando Deus no canto da parede, cara. Isso aqui vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo, isso vale para mim, isso vale para você. Porque qualquer um pode ter esses surtos do nada. Qualquer um pode ter esses surtos. Mas aqui você vai vendo o que é verdadeiramente a fé.
Eu já falei isso até para vocês, mas hoje tem gente nova aqui. E isso não é uma crítica vazia minha, não. Eu tenho um monte de amigo pastor. Tem. A gente tem que conversar. Porque o que já teve de pastor, até colega meu, ungindo a bandeira do Brasil para dar certo essa nação, e até hoje, cara, não deu certo. Estão fazendo isso desde 2005. Aí sabe o que a Bíblia diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma contrição, um arrependimento você mesmo, verdadeiro. Eu cheguei à conclusão que todo esse exagero, todo esse movimento não dá em nada. Não é uma crítica vazia minha, não, meu chapa. Ah, já veio um pastor implicando. Eu amo pentecostal, não estou implicando com pentecostal, não. Eu vim de lá. Não é implicância com uma denominação, não. Eu amo a Assembleia de Deus. O que está fazendo aí não é coisa de assembleano, não. O assembleano é um povo lindo, cara. A minha avó é diaconisa, 85 anos da Assembleia de Deus, cara. Mas é da Assembleia de Deus raiz, cara. Que não tem sofá, pô. Que não tem arca da aliança lá no altar. Ao invés de tu ficar com raiva de mim porque eu critico lá onde tu está, não é uma crítica vazia, não, pelo amor de Deus, cara. Isso é para melhoria, cara. Isso é para melhoria. Ao invés de você me criticar, você diz assim, cara, mas para que realmente toca isso aqui? Por que tem arca da aliança lá? O que está acontecendo? Aí eu fico triste. Eu estava vendo uma pessoa dizendo, essa igreja é muito boa, mas lá na igreja tem um altar e tem 7 tipos de óleo que tem que comprar no final do culto. Aí eu, como é que é? Eu estava até gostando da forma como é que é? É, pastor, tem um óleo lá que tem uma essência verde, que é da prosperidade, tem um óleo que é para o casamento dar certo. Cara, sou eu que fico maluco? Ou a igreja, através desses exageros, está se tornando pagã? Tu vai comprar um óleo para o teu casamento dar certo, cara. Porque está sendo vendido num culto. Então olha bem, olha no meu olho aqui. Olha no meu olho. Eu amo as igrejas que não são batistas, porque eu sou batista. Eu me batizei com 12 para 13 anos na Assembleia. A minha família foi resgatada pela Assembleia. O meu pai é da Brasil para Cristo, cara. É uma igreja raiz, simples, lá em Caxias. Então a minha crítica não é com isso, não. Tem irmão presbiteriano, eu só não gosto de presbiteriano. Tem presbiteriano aqui? Tem alguém? Já nem vai levantar, brincando. Eu amo vocês também, brincadeira. Então não leva para o pessoal, não. Aprenda a ouvir o que está sendo pregado. E examina. Tem que examinar, vai na Bíblia assim, será que o pastor Leonardo está falando a verdade? Porque na minha igreja eu não prego assim, não, cara. Eu prego assim sempre fora. Porque é bom dar um choque às vezes. Porque eu não vou ver mais vocês, eu vou ver vocês ano que vem. Está entendendo? A minha igreja é outra coisa, outra pegada. É o mesmo povo, a mesma Bíblia, mesmo ano. Outros problemas que não é esse, são outros problemas. Vocês estão entendendo isso? Amém? Quem está entendendo diz amém? Amém. É apenas para amanhã ou depois. Eu perdi primos desviados. Porque minha tia teve câncer, um bando de profeta foi lá determinar a cura, já está curado. E outra foi curada agora, não precisa nem de tratamento. Minha tia morreu de câncer. Todos eles, pô, a igreja mentiu para mim, o profeta mentiu, tudo desviado. Isso é saudável? Isso é saudável? Agora, sabe onde está a alegria? O que não foi suficiente para trazer meu espírito de volta? A minha tia era ímpia. E quando teve um câncer, se voltou para Deus e se converteu. Mas isso não bastou para eles, não. No meu coração, tem a tristeza de ter perdido a minha filha, mas está em festa. Porque a tia mais dura que eu tinha contra Deus está na glória. Vocês estão entendendo? Porque a pregação, graças a Deus, tiveram homens de Deus sábios nisso aí, que pregaram para minha tia. Que pregaram. Então isso aqui é para você pensar. De onde você veio? Quem é você? Qual é o seu amor pela palavra? Quer mortificar o pecado como? Não é comprando óleo, não é tocando no sofá. Isso não vai fazer efeito em você, é a palavra. Se a sua igreja é fiel pela palavra, fica lá. A palavra. Agora, se tu perceber, caramba, não tem palavra na minha igreja. Não tem. O primeiro movimento nem é sair. Vai ali, procura o Marcelo no livro. Pastoral. Presenteie seu pastor, ao invés de só ficar criticando. Pastor, já leu esse livro? Pô, Deus tocou no meu coração aqui para te dar esse livro. Investe nele também. E vê se o púlpito vai mudar. Se não mudar, procura. Nenhuma denominação batista, não é isso não. Tem igreja batista, né, pastor Miguel? Que tu entra e que sair. Não é isso. Tem
Tem palavra aqui? Tem. Fica lá. Mas vai para um lugar que tem pregação, que tem palavra. E fica. Tem escola dominical na sua igreja? Tem igreja que não tem mais. Tem. Tu vai com a Bíblia, vai com a caneta para a sua igreja? Isso é essencial para a mortificação, meus irmãos. Eu estou falando para vocês de verdade. Aí, o exemplo maior de todos, que para mim é o que mais me toca. Jesus era amigo de Lázaro, amigo de Marta e amigo de Maria. Aí chegou um recado deles a Jesus: teu amigo está muito doente. Sabe o que mexe comigo? Jesus não vai. Jesus não vai. Aí Lázaro piora. O cara está definhando, ele está morrendo. E Jesus não vai. Aí Lázaro morre no sepultamento. Jesus não estava no sepultamento. Ele não estava. O segundo dia Jesus não apareceu nem para ver o corpo. No terceiro dia ele não apareceu. No quarto dia ele vai. O que essa passagem ensina para a gente de primeira? A agenda não é tua. Estão entendendo isso aqui? A agenda não é minha. Quantas vezes eu orei e Deus fez assim, ó. Eu não aceito Chico. Eu não aceito Chico. Só que eu entendi que falar eu não aceito não muda nada. E a gente espelha e não muda. E manda recado. Cara, Deus não me ouve não. Ora você por mim lá. E Deus, a agenda tem data, tem hora, mas não é sua. Isso causa humildade, dependência. Aí Jesus era amigo, hein? Ele chega no dia em que Lázaro está fedendo, no quarto dia. Aí ele chega, é bem tratado, mas as mulheres estão indo dentro do quarto. Aí ele vai dizer assim: onde ele está? Chega no local onde ele está, rola a pedra. Eu digo, cara. E aí, a gente precisa voltar a ler a Bíblia como um investigador também. Vai remontando a cena. Se você está lendo a Bíblia, só um parênteses aqui. Aí começou a pensar lá na morte da bezerra, pulou para outra página. Volta e leia a página direita. Nem que seja um capítulo por dia. Volte, mas entre na história. Leia a história. Aí eu fico imaginando eu estando lá. Aí eu estou vendo o Nazareno lá. Tira a pedra. Não, se tu está do meu lado, eu ia te cutucar. Falar, irmão, vai ser o maior vexame da história. Ou vai ser a maior obra-prima que o mundo já viu isso aqui. Atenção, a pedra rolou. Aí ele vai dizer assim: Lázaro! Eu falei isso até no colégio que eu preguei de manhã. Eu já fiz muito sepultamento. É muito triste, porque o morto nunca atende a gente. Aí está lá o filho, a mãe no caixão, ele abraça a mãe. Mãe, o teu filho mais novo chegou agora, mãe. Eu sei que tu era pegada a ele. Aí eu olho para a mãe. A mãe nem se move para ver o filho mais novo. Aí o filho mais novo entra: mãe, como eu queria dizer, eu te amo, mãe. Eu estou 6 meses, eu não consegui. Aí abraça a mãe no caixão. Nem o clamor de um filho mais jovem, do mais moço, faz a mãe se mexer. Aí eu fico olhando no caixão. Mãe, esse era o horário que tu tomava o seu cafezinho. E o morto, nada. Aí eu vejo Jesus, morto novo. Só que a voz que vai falar com Lázaro é a voz de Gênesis 1. Haja luz e houve luz. Aí ele vai dizer: Lázaro, venha para fora. Aí vem morto, e agora é vivo, e sai. Que poder é esse? Que palavra é essa? De onde vem isso daí? De onde vem isso daí? E a gente fica analisando essas histórias. E piora para a gente quando a gente lê, se encanta e depois não dá mais a mínima para a palavra. Não dá mais a mínima. Com isso tudo, quais são as implicações? Quais são as implicações? Quanto tempo você se dedica na palavra do Senhor? Quer mortificar o pecado? Como? O louvor ajuda?
ajuda, desde que o louvor cante a palavra. Desde que cante a palavra. Se o louvor não fala da palavra, irmão, deixa ele de lado. Não escuta mais não, é meu conselho. Na minha casa só entra louvor bíblico. Lá na igreja que eu sou pastor, só é cantado louvor bíblico. Tem que cantar a palavra. Para você ver o zelo, às vezes parece uma chatice, mas não é não. Aquele louvor diz assim: graças eu te dou, Pai, né? Pelo preço que pagou. O louvor é lindo. Só que quem pagou o preço não foi o Pai, foi o Filho. Aí lá na igreja a gente reuniu os músicos, o ministério do louvor, e falou assim: vamos mudar essa aí. Pastor, dá processo aí. Nada, aqui não. Aí a gente canta assim: graças eu te dou, Senhor, pelo preço que pagou o preço. Esse zelo, isso não é farisaísmo não. Dizer isso é farisaísmo. Quando você diz isso é farisaísmo, você está dizendo: os fariseus zelavam pela palavra. Eles não zelavam pela palavra, eles zelavam pela tradição. Estão entendendo? Pela tradição. Aí Jesus disse para ele: vocês anulam as escrituras pela tradição de vocês. Isso é uma questão. Quem pagou o preço foi Jesus. Então a gente vai cantar Jesus nessa hora. Isso é bom. Isso é bom porque o sabor de mel nunca vai passar. Muitos louvores aí que as pessoas cantam é sempre para mim, o eu. Nunca vai passar. Eu tenho um colega, irmãos, ele é pastor. Ele praticamente foi expulso da igreja dele porque ele quis mexer no ministério de louvor. Ele quis mudar a música. Aí tinha umas famílias meio poderosas na igreja, se reuniram e tiraram o cara. Por causa desse zelo aí. De onde você vem? O que você canta? O que você lê? O que você aguarda? Como você combate o pecado? Você vai sair daqui hoje com essa palavra. Pastor, eu vou combater pela palavra. Aí tem tudo a ver com o que o John Piper fez com o jovem. Porque muitos dos problemas sexuais que a gente tem é porque o nosso coração está cheio do que a gente coloca os olhos, mas está vazio do que a gente ouve e do que a gente lê. Então a gente tem que se encher da palavra, a gente tem que se encher da boa teologia, a gente tem que cantar a boa teologia. Aí é água e óleo. Isso não se mistura, vai indo embora. Aquilo que é pecaminoso vai indo embora. Mais uma aplicação para vocês: promovam grupos de estudos na igreja de vocês. Ajude o pastor, reúne os jovens, comunique seu pastor, faça grupo de estudos, mas que seja estudo. Não vai ficar até a meia-noite lá gritando, cantando o tempo todo, não. Tem que ter estudo, tem que ter palavra. Não adianta ficar num salão correndo, subindo parede o tempo todo e não tem um momento da palavra. Tem que ter um momento da palavra. Não, pastor, é porque os louvores estavam tão bons que a gente nem leu a palavra. Foi louvor o estudo todo. Então não foi estudo. O louvor é bom, sentir a presença é muito bom, mas se não tem a palavra, como você vai discernir se o diabo está lançando confusão entre vocês ou não? Como vocês vão saber isso? Porque a tentação de Jesus no deserto foi respondida com a palavra. Se não tem palavra, você cai. Porque a proposta do diabo foi boa. Até então, né? Antes de explicar, foi boa. Está com fome? É filho de Deus. Transforme a pedra em pão. É bom ou não é? Estou com fome, tenho poder, é só transformar. Mas Jesus diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas o quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que mexia comigo? Uma vez eu estava na casa da minha avó, essa diaconisa da Assembleia de Deus. A minha avó é semi-analfabeta, ela veio de Pernambuco. Meu avô trabalhava na roça, e os dois só sabiam assinar um nome, ler muito pouquinho. Aí, pastor Guilherme, teve um dia que eu estava no sofá dela. Aí ela chegou com a revestinha da escola dominical dela, no capítulo 2 ou 3. Meu filho, tem esse estudo aqui para amanhã. Não deixa sua avó aí ignorante amanhã. Irmã, isso aí emociona, né?
uma senhorinha diaconisa, semi-analfabeta. É sobre a Trindade, meu filho. A vovó não sabe muita coisa. Eu falei, vó, senta aí, vó. E aí comecei. E aí eu fui ensinando tia ótica, a avó gargalhava. Aí minha avó falava assim, é muito lindo isso, né, meu neto? É uma crente que ama a palavra. Semi-analfabeta, vocês são inteligentes da caraca. Muito inteligente. Aí eu com um colega erudito católico, da UERJ, ele está nesses debates aí, um colega meu, eu conversando com ele, numa mesa, eu e ele, e um outro amigo, que é filósofo, eu disse assim, cara, isso parece muito com a história de Uzá, né? Ou quando Uzá tocou na arca e morreu, esse erudito católico virou para mim e falou assim, quem é Uzá? Que história é essa? Eu falei, rapaz, isso que dá, só ficou vendo o padre na missa. Só sabe que o pão se transforma no corpo de Cristo, mais nada. Só sabe que a tradição é a tradição. Tu não sabe a história de Uzá? Ele, eu nunca ouvi, cara. E é erudito. E é um cara que diz assim, eu acho que eu vou começar a fumar, porque todo intelectual católico fuma. O Olavo de Carvalho fuma, Chesterton fumar, mas é um imbecil, vai ler a Bíblia. Ah, mas o Spurgeon fumava, ele fumava, mas conhecia a Bíblia. Você vai fumar e não vai conhecer, vai piorar, vai pro inferno. Entendeu? Ele não sabia que tinha Uzá. E aí não é só o cara católico, não. Um grande teólogo aí, muito conhecido, que tem livro publicado no Brasil, eu não vou dizer que isso aqui é uma paulada nele. Quando eu estiver pessoalmente com ele, eu vou falar isso com ele. Num podcast da vida, o cara é mestre em teologia, já foi para a Rede Globo falar de teologia. E aí numa conversa o cara disse assim, é igual o rei que morreu comido de bicho por não dar glória a Deus. Ele, que história é essa? Aonde isso? Eu falei, ai meu Deus, cara. Ele disse, sinceridade, essa história eu não sei não. Como que um teólogo, um pastor, não sabe a história do rei Herodes, que morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Pegou a glória para si. Eu falei, cara, que mundo é esse que a gente está vivendo? O cara é um teólogo, estudou numa faculdade luterana, e aí eu não vou falar mais. E o cara não sabe essa história. Uma vez um amigo meu falou assim, ei pastor, quem foi Pelé? Eu falei, pô, essa daí é braba também, quem foi Pelé? Do nada assim. Aí tudo bem, fala um nome ali solto, tudo bem, mas são coisas da Bíblia que você tem que conhecer. E fica feio, porque quer dançar na coreografia da igreja, mas não sabe quem foi Uzá, não sabe quem foi Herodes, não sabe a história da Ciro Feliz que eu contei. Mas é um zelo, quer ensaiar 3 semanas para dança, sério em pé, é para a glória de Deus. Deus está dizendo, cara, não feriu a mente ainda não. Não feriu a mente ainda não, é só o pé, e é tudo para minha glória, né? Aí quer dançar bonito, tudo bem, pode dançar, vai lá, dança. Mas que zelo é esse que não tem? Como que tu vai mortificar o pecado dançando? Eu estou tentando entender isso aí. Como que tu vai mortificar o pecado? Não, porque quando eu estou numa luta, eu apago a minha casa, pego o meu véu e começo a dançar para o Senhor. É lindo. Salmo 150 lá, louvai o Senhor com danças. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Só que você não pode lutar sem conhecer as armas. Deus repreendeu eles porque eles estavam carregando a arca da aliança de forma errada. Tem que saber como lidar com as coisas. A dança não vai mortificar o seu pecado. Pastor, eu estou em pecado. Aí eu começo a cantar Poderoso Deus, fico 15 minutos cantando Poderoso Deus. Não resolve. Não resolve. Você vai ter que colocar a sua mente, porque pecado é coisa da mente também. É uma luta aqui. Você vai ter que pegar a sua cabeça, sua mente e botar aqui. Preencher com o conhecimento da palavra. Porque Jesus disse para os saduceus, vocês erram porque não conhecem as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4,6, o meu povo perece porque não tem conhecimento. Conhecimento. Não me entendo errado, não estou combatendo fervor. Na minha igreja, todo culto de oração, a igreja toda hora de joelho. Todo culto de oração é regra lá na igreja. A oração de quarta-feira é a igreja toda de joelho. Eu não estou combatendo isso. Eu só estou ensinando vocês a guerrear. Está entendendo? É pela palavra que faz isso aqui, meus irmãos. Pela palavra. Como que vocês terão um casamento santo se a gente vê crente de igreja namorando com ímpio e chega com a cara mais lavada do mundo com ímpio na igreja?
E assim, porque na palavra não tem nada contra. Porque a palavra foi só para Salomão, mas era o Antigo Testamento. No Novo, Deus não se mete com quem eu escolho. Então, se o cara é ímpio, mas respeita a mãe, tem um bom coração, eu posso namorar ele, porque no Novo Testamento não tem nada. Nunca leu 1 Coríntios 7. A viúva pode casar quando quiser, desde que a pessoa esteja no Senhor. 1 Coríntios 7. Então a gente está fazendo escolha porque não conhece a palavra. A gente vai saber escolher namorar, a gente vai saber casar, a gente vai saber criar filho, a gente vai saber santificar quando a gente se voltar para cá. E aí, eu já estou terminando. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim: eu não estou nessa pegada aí de vocês não. Eu não leio livro, eu só leio a Bíblia. Aí ele foi para outro extremo, né? Esse negócio de John Stott aí, eu não quero saber de John Stott não. John Stott, Agostinho de Hipona viveu há não sei quantos milhões de anos atrás. Não quero saber de Agostinho de Hipona não. Calvino, Armínio, não quero saber desses caras, porque eu só leio a Bíblia, porque essa pregação da palavra aí mexeu comigo. Para mim é só Bíblia. Mas a própria Bíblia em Efésios diz assim: que o Senhor deu mestres para a igreja. A própria Bíblia está dizendo: vá aos mestres. Vocês estão percebendo como é que é isso aí? Porque se você fala assim, eu só leio a Bíblia, você não tinha nem estar aqui ouvindo o sermão. Porque se o meu sermão que você está ouvindo agora virar livro, não, eu não leio porque não é Bíblia, mas ouvindo. Não faz sentido isso aí não, cara. Vá aos mestres, ou seja, leia bons livros para mim. Cresçam mais, se esforcem mais, tornem-se mestres da palavra. Isso vai ser bom para você, para a sua família e para a sua igreja local. E aqui eu termino falando da igreja local. Termino agora. Como que você vai lutar contra o pecado se tu não congrega? Eu queria entender como. O movimento dos desigrejados, para mim, por mais que eles tenham desculpa, a igreja nos feriu. Na igreja estava pregando para os irmãos, eu disse assim: eu nunca ouvi um cara desviado ou dos desigrejados dizer assim: eu feri muito a igreja. É sempre a igreja que fere. Quantas pessoas feriram a igreja? E ninguém fala: pastor, eu quero me arrepender. Por quê? Porque eu feri muito minha igreja, eu feri muito meu pastor, eu falei muito mal dos outros. Não tem isso não. É só a igreja que fere. Sabe o que é um desigrejado? Primeiro que é alguém que não se submete à palavra. Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Não é para deixar de congregar. Fora que quando você lê a teologia do corpo de Cristo, vou dar uma ilustração para você. Quem tem medo de assombração aqui, levanta a mão. Aqui eu já vi cada coisa, não vou contar não. Quem tem medo de assombração, levanta a mão. Caraca, o maior ali, só tem grande. Tudo mentiroso. Imagina, eu vou piorar o cenário. Você está passando num lugar deserto à noite, meia-noite, na sexta-feira 13. Aí você está passando em frente ao cemitério. Aí tu vê uma mão mesmo, uma mão sangrando, uma mão. Não é uma mão estilo de fumaça, não, uma mão real. Igual a família Alves. Só que está sangrando. Aí ela está parada. Aí você passa e arrancar a mão de alguém. Aí tu olha para a mão faz assim, ó. Aí tu falou, aí a mão faz assim, já começa a andar. O que tu faz? O que tu faz? Você sabe por que essa mão, eu sei que vocês estão rindo, mas sabe por que essa mão apavora tanto? Porque ela não está ligada ao corpo. Porque a mão ligada ao corpo não dá medo em ninguém. A mão só dá medo quando ela sai do corpo e se move sozinha. Isso é o desigrejado. Ele é uma assombração que fala de Deus. Ele não está no corpo e ele não obedece a palavra, porque a palavra está dizendo: unam-se. Eu já perdi as contas de quantas vezes aparece na palavra: aconselhem uns aos outros, encorajem uns aos outros, sempre uns aos outros, porque a Bíblia fala de Deus sempre teve um povo, o povo sempre andou junto.
Aí Hebreus está lá, o autor diz assim: não deixem de congregar, não deixem de congregar. Congrega, sai daqui. Nossa, eu tenho que mudar minha vida de igreja, porque para criticar a igreja, é claro que eu fiz críticas aqui, mas eu sou homem da igreja. Eu sou homem da igreja. Agora, tem gente que não é da igreja e fica criticando a igreja o tempo todo. E não é da igreja, não está lá. O certo é ele ficar quieto. Aí você vai sair daqui, você vai para, não vai para a minha igreja não, vai para a sua igreja local. Começa a servir lá. Começa a torcer para chegar o momento da palavra. E começa a orar: Senhor, usa a boca do meu pastor hoje. Eu ensinei lá para o povo da minha igreja, a gente precisa se voltar, se preparar para ir para o culto. Porque parece que a gente sente muito rápido, bota a roupa, bota o sapato, está chegando no culto bufando. A gente precisa ir em casa. Eu falo para minha filha: filha, a gente está indo para a igreja, tá? É a igreja, aí já começa a se preparar em casa. Aí você chega no culto e fala assim: Senhor, me dá um presente hoje nesse culto. Que seja assim. Fala comigo, me abençoa hoje aqui, Senhor. Isso comunica que você está indo para um lugar onde o povo de Deus está e onde Deus está. Tem algo que acontece em Apocalipse que é muito lindo. João vê 7 estrelas e 7 candelabros, né? Outro vai falar para mim: pastor, onde está isso? E é mesmo? 7 estrelas e 7 candelabros. Aí tem uma parte lá em João que diz assim: e o Filho do Homem passeia entre os candelabros. Ou passeia entre os candelabros. Aí João dá a revelação. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aí Jesus passeia entre os candelabros. Sabe o que significa? Ele passeia nas igrejas. Ele está lá. Ele está aqui. O Espírito dele está aqui. Porque Jesus mora na igreja. Quando Paulo fala da igreja, ele fala assim: eu escrevo essas coisas para que vocês aprendam a se comportar na igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, a casa de Deus. É lá que você vai aprender da palavra, que você vai encontrar irmão para confessar seu pecado, para lidar com seu pecado, para orar por você, você orar pelo irmão. A gente está perdendo a confissão. A gente sempre quer dar uma de santo o tempo todo. Às vezes tem que chegar e falar assim: eu estou quebrado. Isso é difícil. Não é para pastor me chamou pelo outro. A gente precisa, o nosso tratamento está na igreja. Então eu quero que vocês saiam daqui e floresçam na igreja de vocês. Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra. Ame a Bíblia, ame a igreja. Nós somos aqui na igreja e a nossa luta é pela igreja. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Aproveitem o vestir. Se tiver momento, meu irmão, senta, pega a Bíblia e começa a ler e orar para o seu irmão. E leva isso para as escolas que vocês são. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Senhor Deus, nosso Pai, perdoa todos os nossos pecados e inclina o nosso coração à Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos para a gente ver a beleza da Tua palavra, por favor, Senhor. Eu quero chegar em casa e amar a minha Bíblia. Eu quero que os meus irmãos amem a Bíblia. Eu quero chegar na igreja, Senhor, e esperar ansiosamente o momento do sermão. E que meus irmãos também façam isso. Eu quero poder conversar não só de futebol, Senhor, mas eu quero falar de Bíblia com os meus irmãos. Que Teu Espírito faça isso em nós, Senhor. Abençoe esses jovens. Aviva, Senhor, a Tua obra no coração deles. Que ele seja uma potência na marinha, na aeronáutica, no exército, na igreja local. Que ele seja uma potência para a Tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, por favor.